o lugar na vida do pai para ele ir. Já? Em si, eu vou falar um pouco sobre a queda do Império Romano, entendeu? Por que que isso aconteceu? Então, o Império Romano vai 400 anos antes de Cristo e 800 anos depois. Daí isso é importante para saber porque isso tem consequência até os dias atuais. Por exemplo, os meses do ano. Você tem setembro, mês 7, outubro, mês 8, novembro, mês 10, novembro, mês 9 e dezembro, mês 10. Isso daí, tanto em inglês como em português. Por exemplo, September, October, November, December, que também confirma que os meses só são 10. Só que o Otaviano, depois de junho, que seria o mês que mais nasce pessoas, que seria uma situação favorável a nascimento, seria o mês junho, que significa deusa da fertilidade. Então é o mês que mais nascia pessoa, era em junho. Ele em si colocou, seria o panteão romano, colocou o Júlio César, que era tio dele, como sendo o mês julho, logo depois de junho, que era o junho é mês 6, e colocou ele mesmo na situação de Deus, que seria o Augusto, que se confirma divino, que ele não era mais Otaviano, ele era Augusto, o divino. Então você tem aí 6 mais 2, 8 meses, que altera tudo. Aí o mês de dezembro passou a ser mês 12, mas não é, o significado etimológico é dezembro. E próximo aí do ano do nascimento de Jesus Cristo, você tem uma situação de Espartacus, que Espartacus insurgiu contra a situação do Império Romano. Ele queria liberdade, ele queria acabar com a situação de pessoas escravas no Império Romano, né? E o Marcos Crassus, ele fazia parte do triunvirato, que era 3 cônsules, o Marcos Crassus, o Pompeu e o Júlio César. Em si, ele foi para derrotar digamos assim, um exército liderado por Espartacus, mas ele sofreu inúmeras derrotas para conseguir derrotar Espartacus. E quando ele o fez, ele mandou colocar 6.000 soldados que eram comandados por Espartacus ao longo de uma rua para chegar a Roma. E já pensou, 6.000 pessoas praticamente crucificadas até chegar à cidade de Roma? É um impacto grande. Ele queria causar esse impacto. E Marcos Crassus, ele não tinha essa situação de ser líder militar. Ele era mais na situação de enriquecer. A riqueza dele se baseava que ele tinha um exército que tinha a função de bombeiros. Então, quando um lugar pegava fogo, ele só apagava se as pessoas vendessem as suas posses para ele, o que estava pegando fogo para ele. Daí ele ia lá, apagava o fogo e ficava com
a posse dessas pessoas. Então ele tinha grandes extensões de terra, justamente com isso, apagando fogo. Então o exército dele não era um exército militar, entendeu? E ele também tinha uma situação de dizimar. Dizimar era porque quando ele estava em batalha com Espartacus, aquele grupo que se ausentava da guerra, fugia da batalha, ele colocava em fila e a cada 10 esse 10º morria. Daí a palavra dizimar, de 10. O Otaviano, que passou a ser César Augusto, ele era poderoso, ele conseguiu derrotar o exército egípcio, né? E quando ele matou praticamente Cleópatra, matou Marco Antônio e tocou fogo na biblioteca de Alexandria, porque a biblioteca de Alexandria não enaltecia os romanos. Esse foi o real motivo dele tocar fogo na biblioteca de Alexandria. E você vê aí a perda de um conhecimento que poderia ser muito útil agora, podia trazer informações sobre a construção das pirâmides, né? Então isso se tornou um enigma, porque o Otaviano, o Augusto, tocou fogo na biblioteca de Alexandria. Daí já começa o declínio, porque um povo que não investe em conhecimento, coloca mais importante o conhecimento do que uma situação ser resolvida em batalha, em guerra, né, é destruído. O fim do Marco Crassus, que gera até o conceito de erro Crassus, foi o fato dele querer ser um líder militar e ele tentar ganhar a guerra dos pátios. Esses pátios eram um povo, certo? Que os romanos não entendiam a estratégia de guerra deles, entendeu? E o Marco Crasso foi com 50 mil soldados para essa batalha. E os pátios, eles não iam para a guerra direta com o exército de Marco Crassus, né? Eles usavam arco e flecha contra esses soldados de Crassus e impedia que o contato direto e haja a morrer soldados romanos. E quando os soldados romanos recuavam, ele vinha com duas pessoas no camelo, uma usando arco e flecha e a outra controlando o camelo. Daí haja matar os soldados de Crassus que estavam em fuga, chegando ao ponto de Crassus pedir um diálogo, uma conversa com o líder dos pátios. E nessa conversa, simplesmente pegaram o Crassus e derramaram o ouro derretido na boca de Crassus. Por quê? Para dizer que ele estava morrendo por causa de que ele era muito ambicioso, entendeu? Então era para ele deixar de ser ambição. Então, por isso derramaram o ouro derretido na boca dele. Morte que deve ter sido muito sofrida, né? Então aí você já tem o declínio do exército romano, que também começa na situação do nascimento do ano que marcaria, né, o nascimento de Cristo, dos cristãos, dessa nova religião, entendeu?
porque a partir de então ficou muito difícil governar se não fosse por religião. Daí você tem essa religião novamente única no Constantino. Então é difícil um povo ser controlado que não teme a Deus, que não tem um Deus como o seu líder. E Constantino colocou isso. Depois de Constantino, ele fez o concílio de Nicéia, que estabeleceu uma única Bíblia, né, um único livro. Daí depois você já tem uma situação do cisma do Oriente, em que surge uma igreja que seria lá no Oriente, na Turquia, e a outra em Roma, em que a Igreja Católica Romana faz a Bíblia em latim e tem uma situação de quando você faz a tradução do grego para o latim, muitas palavras são deturpadas. E foi o mesmo que aconteceu quando fizeram a Bíblia para o alemão, o Martinho Lutero, né? Daí você vê grande divergência em relação à situação de colocar a riqueza toda na Igreja Católica Romana. Então já passou a Igreja Católica Romana não receber dízimo, e você sabe que há o enfraquecimento financeiro da Igreja Católica por causa disso. Daí depois a Igreja Católica sofre uma nova abalo financeiro, que foi o Henrique VI pegar e fazer a Bíblia anglicana, né? E aí você tem ainda mais situação difícil para a Igreja Católica, que deixou de receber os dízimos da Igreja Anglicana, né? E por aí vai, né? Então isso acaba realmente com o poder romano, porque a Igreja Católica em si, ela era um fator de coesão para a força no Ocidente, na situação de ter recursos financeiros. Você vê que Hitler era católico, entendeu? Então a situação de Hitler ser católico era contra as sinagogas, era contra os judeus, na intenção de acabar com as sinagogas, que tinha muito em toda a Europa. Daí você vê que a perseguição aos judeus é o fato dele não contribuir financeiramente com o dízimo com a Igreja Católica. Então você vê toda uma situação que chega até agora, né, em que a Igreja Católica está perdendo o poder, está perdendo a influência que tem no poder político, porque muitas decisões eram feitas pela Igreja Católica. Você tem aí o Tratado de Tordesilhas, que era uma decisão da Igreja Católica, entende?